Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Boa noite, amor. Bom, gente, hoje mais uma live. Boa noite, Lila. Mais uma live da nossa maratona. Seja a sua melhor versão. Hoje estamos aqui na terceira live, né? Então, já falamos sobre amor próprio, né? Como é importante trabalhar o amor próprio. Já falamos também sobre como respeitar e honrar o próprio corpo. Gratidão. Boa noite, Meire, Beth, Su, Nádia. Boa noite, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, e a live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o perdão. É um assunto bem delicado, que às vezes gera um pouco de insegurança, mas que com certeza depois dessa live alguns pensamentos podem mudar, tá? A Beth, Nádia, Meire, a Su, boa noite, gente. Bom, como eu estava falando, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, né? O tema da live de hoje é descobrindo o poder de liberar o perdão. Então, até coloquei ali como a palavra-chave, né? A frase-chave como o poder do perdão, que é uma ferramenta muito poderosa, que vai auxiliar muito na construção da sua melhor versão. Até a Beth está falando aqui. É muito forte. Sim, muito forte e muito desafiador, né? Então, se você achar que essa live vai contribuir de alguma forma para alguma pessoa, né? Pode compartilhar, mandar o aviãozinho e compartilhar a live. Lembrando que eu vou deixar gravado aqui no meu IGTV, aqui no Instagram e também na página do YouTube, no meu canal. Todas as lives, inclusive. Então, para quem não conseguiu acompanhar as duas primeiras lives da maratona Seja Sua Melhor Versão do Amor Próprio e de Respeitar e Honrar o Corpo, tá? No meu canal do YouTube e também aqui no meu Instagram, tá? Bom, gente, vou esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. Estão me ouvindo bem, vendo bem? Só me manda um joinha, por favor, para ver se está tudo certo. E fiquem à vontade para dúvidas, comentários. Eu estou sempre aqui de olho para a gente interagir da melhor forma possível, tá? Foi ontem, acredito que foi ontem. Foi ontem. Ontem eu coloquei, certo, gente? Muito obrigada. Ontem eu coloquei, não sei se todos viram, mas eu coloquei uma enquete no history do meu Instagram. Fazendo a seguinte pergunta: o que é mais desafiador? Se perdoar ou perdoar o outro? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Eu sei que existem situações diferentes, estamos lidando com pessoas totalmente diferentes, mas assim, para você, o que é mais desafiador? Perdoar o outro ou se perdoar? Porque às vezes a gente pensa numa situação, né, numa fala que nos magoou, e às vezes a gente acha que tem que perdoar o outro e na verdade percebe que tem que se perdoar, né? Então, muitas pessoas responderam a enquete, eu fiquei muito feliz, inclusive quem me respondeu, eu fiz a pergunta do porquê, né, para saber um pouquinho. E a maioria das pessoas colocaram na enquete que o mais desafiador é se perdoar. Boa noite, Larissa. Então, a maioria do pessoal acha mais complicado o auto-perdão, né?
E aí, quando eu perguntei o porquê, o que falaram, né? Muitas questões falaram que a ideia de que a gente precisa se perdoar para perdoar o outro, a Beth está falando aqui, se perdoar, né? Pessoas falaram que o outro precisa também querer perdoar. Tem muito sentimento de culpa envolvido, então o se perdoar seria mais desafiador. Outra dificuldade é o remoer fatos, não conseguir esquecer, o fato de ficar sempre ligado ao passado, as questões que incomodam, acaba surgindo sentimentos muito perturbadores, né? Frustrações, situações inacabadas, e se eu tivesse feito tal coisa, né? Então, várias dificuldades aí nessa parte do perdão, tanto no se perdoar como perdoar o outro. Autocobrança, a pessoa não acha que tem o direito de errar. Essa autocobrança gera muito sentimento de sofrimento, fica se martirizando. A Beth está falando aqui, as mágoas, sim. O outro erra tanto e eu canso de perdoar. Foi uma fala bem interessante que eu achei também. Outra pessoa também disse que é mais fácil a gente se controlar para não se machucar, porque as pessoas machucam as pessoas e isso gera bastante desconfiança, né? E faz sentido também. Tem muita dificuldade de perdoar o outro por conta do erro do outro. E isso causa muita mágoa, muita raiva. Então tem essa dificuldade também. Eu vi que a Larissa aqui entrou. Boa noite Maria. Então, com base nessa enquete, foram algumas respostas que eu tive, né? Achei muito interessante e importante começar essa live falando isso também, né? E trazendo essa questão. Então, a gente vai começar a live com o seguinte questionamento. Você sabe o que significa o perdão? Às vezes a gente fala assim, para você perdoar você tem que esquecer. Não, não é assim que funciona. Né? Então, o que significa o perdão? Né? O perdão nada mais é do que reconhecer o erro, tanto em si como no outro. Eu reconheço e eu tenho a vontade de não mais carregar esse rancor, essa mágoa dentro de mim, né? Eu não quero mais ter esse tipo de sentimento. Então, quando a gente passa por uma situação muito complicada, então alguém disse uma coisa que eu fiquei muito chateado, alguém fez alguma coisa que eu fiquei muito chateado, isso acaba gerando muitos sentimentos negativos, né? Então, mágoa, igual a Beth falou, rancor, raiva, sentimento de vingança, angústia, muita tristeza, né? E entre outros sentimentos, mas percebe, são sentimentos extremamente negativos, extremamente pesados, né? E esses sentimentos, eles não afetam só a nossa saúde mental, eles afetam também a nossa saúde física. Pode causar insônia, estresse, depressão, dores no estômago, gastrite, dor de cabeça, dor nas costas. Então isso pode afetar muitas coisas. A gente sabe, eu venho sempre falando isso em lives, a nossa saúde mental, a nossa inteligência emocional, ela afeta totalmente na nossa saúde física, né? A Beth está falando aqui, tudo isso você tem que ter a humildade de pedir o perdão. Sim. Isso é muito importante, né? Por isso que tem que reconhecer esse erro e fazer toda essa análise, colocar isso em consciência, né?
Eu vi que a Aline entrou aqui. Boa noite, Sara. Então é o seguinte, o perdoar é você tentar e conseguir se livrar de todos esses sentimentos ruins. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas assim, a partir do momento que você consegue, de certa forma, se libertar de todos esses sentimentos ruins, você acaba dando espaço para sentimentos bons. Então, eu não sinto mais o rancor, eu não sinto mais a raiva, eu não sinto mais a vingança, a angústia, a mágoa. E isso faz com que eu dê abertura para sentimentos bons entrarem, né? O do perdão, da leveza, da paz interior, da alegria, né? Então isso é muito importante. E a partir do momento que eu me liberto desses sentimentos negativos, eu dou espaço para novas coisas acontecerem, eu dou espaço para novos sentimentos crescerem dentro de mim, o que é muito importante. Boa noite, Andresa. Boa noite, Esté. Quando eu faço essa liberação, quando eu libero o perdão, isso me dá a chance de novas possibilidades, novos ciclos. É como se eu estivesse encerrando um ciclo e me permitindo entrar em um novo ciclo, né? Eu fico à vontade para novos caminhos, novos aprendizados, porque assim, gente, muitas situações vão acontecer. Problemas, desafios, então isso é uma coisa que vai acontecer na nossa vida toda, né? E o benefício do perdão? Gente, o benefício do perdão vai fazer muito bem para você, vai te trazer essa leveza, o peso vai embora, né? A leveza bem, esse peso que muitas vezes a gente carrega que não é nosso, né? De uma culpa que não é nossa. O fato de você perdoar, se perdoar ou perdoar o outro, a gente acaba conseguindo ter uma visão mais consciente dos fatos, a gente consegue refletir melhor, né? A gente consegue visualizar outras situações. E lembra que eu falei no começo da live, perdoar é esquecer? Não, não é esquecer. O perdoar é muito mais do que isso. O perdoar é ressignificar. O que seria isso? Seria a gente voltar naquela situação, naquela fala ou naquele ato que eu fiz e que, enfim, me sinto culpada por isso. É olhar a situação e falar assim, por que eu tive essa atitude? Ou por que a pessoa teve aquela atitude? Tenta tirar o aprendizado. Não, isso foi falado no momento de muita raiva, normalmente em brigas onde se fala muito alto, né? Onde se perde o controle, não se entende, então é como se as pessoas não se entendessem. Então a gente acaba perdendo a razão, né? Então essa ressignificação é tirar o aprendizado dessa situação e fazer com que ela fique neutra, que você olhe para aquela situação e aquilo não te gera mais todo aquele sofrimento. Aquele sentimento negativo não existe mais, ele fica neutro. Pode ficar positivo? Pode. Boa noite, Rita, tudo bem? Então, assim, não é uma tarefa fácil. O perdão, ele é um desafio, ele é um grande desafio de uma maturidade e de experiência, que nada mais é do que o nosso aprendizado, nossa vivência, nossa história, né? Então, assim, reflitam muito sobre isso. Como é reconhecer o erro, né? Como é olhar para isso? O que isso me causa? Que tipo de sentimento negativo isso vem para mim? Né? O quanto isso está me prejudicando? O quanto isso está impedindo de eu ter uma relação boa com o outro, né? Boa noite, China, gratidão. E outra coisa, gente, eu trabalho muito isso em terapia.
Principalmente quando eu faço esse exercício do perdão, porque em terapia dá para fazer esse exercício do perdão, que é muito interessante. Mas Gabi, o meu problema é com o outro. Eu estou disposta a perdoar o outro, mas eu não tenho vontade de conviver mais com essa pessoa. Às vezes as pessoas deixam de perdoar o outro porque acham que, eu perdoei, eu vou ter que procurar a pessoa, eu vou ter que falar que eu perdoei. E às vezes a pessoa não quer mais ter contato. Então não é isso. O perdão a gente pode trabalhar internamente, né? Por isso que eu ofereço essa ajuda em terapia também. Não necessariamente eu preciso procurar o outro para falar eu te perdoo, ou não necessariamente eu preciso conviver com essa pessoa. O que importa é a paz aqui dentro, né? Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Então isso é um processo que a gente consegue fazer internamente e não precisar do outro, né? O auto-perdão, claro, mas quando envolve o perdoar outra pessoa, não necessariamente você tem que ter um contato. Gabi, me machucou muito, me magoou muito, eu não quero mais ter contato, essa pessoa não me faz bem, mas eu quero liberar o perdão. Isso é possível? Sim, é possível. É muito possível. E é um trabalho interno, que a gente consegue fazer muito buscando o autoconhecimento, né, nas sessões de terapia. A Andresa está falando aqui, eu não consigo perdoar. Digo que perdoei, mas aquilo fica me corroendo por dentro. Pois é, né? O reconhecer o erro quando é do outro é muito complicado, porque envolve o outro, né? Mas essa paz de liberar o perdão é uma coisa sua, Andresa. Então, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, tá? Pensa em tudo isso que você está me falando, que você não perdoou. Pensa em todos os sentimentos negativos que você tem com isso, com esse fato. E o quanto esses sentimentos negativos te prejudicam em muitas coisas. Ele não deixa o novo entrar, ele não renova a energia, né? Então tem que ter um exercício sim de conscientização e terapia ajuda muito nisso também, tá? Então assim, gente, reconhecer o erro no outro ou em você, querer tirar esses sentimentos negativos com a oportunidade de ser recarregado com energias positivas, pensamentos positivos, sentimentos bons que vão te ajudar a crescer, né? Então, tudo isso é muito importante, é muito poderoso essa liberação do perdão, porque isso faz com que a gente evolua como ser humano, né? É um grande desafio de maturidade, né? O crescimento, porque situações difíceis, desafiadoras, enfim, pessoas que vão nos decepcionar, isso sempre vai acontecer. O que vai mudar é a maneira com que eu vejo isso, a minha consciência, o quanto eu quero que isso me interfere, me atrapalhe de alguma forma, tá? Então, perdoar não é esquecer, é entender o que aconteceu, colocar a consciência para trabalhar e entender de que não vale a pena carregar esses sentimentos negativos com você. É necessário o ruim, o velho ir embora para o bom e para o novo acontecer, certo? A Jennifer entrou aqui, boa noite. Não sei posso estar errada, mas se eu perdoar, a pessoa pode pensar: olha lá, eu errei, ela me perdoa. Então, isso é um grande erro, essa fala, porque assim, se a gente for ficar pensando, Andresa, no que o outro vai achar, com certeza vai ficar bem mais complicado para você realmente liberar esse perdão, né? Porque aí é do outro. Se você está disposta a perdoar e está consciente disso e tranquila, se o outro achar isso de você, tem que rever essa relação, né? De que, ela vai me perdoar, eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Não, não é assim. Aí entra o respeito, o autorrespeito, né? E o respeito da pessoa
tem por você. Então tem que avaliar isso direitinho, tá? Bom, gente, pensando um pouquinho no poder de liberar o perdão, eu separei uma história para vocês que eu achei muito interessante, muito bonita também, né? É a história da ponte, que fala muito também sobre o valor do perdão, o quanto o perdão pode nos ajudar a estreitar muitas relações, melhorar muitas relações, né, reaproximar as pessoas ou simplesmente seguir o rumo sem aquele sentimento negativo. Então eu vou contar para vocês essa história, a história da ponte e o valor do perdão. Esta é uma história de 2 irmãos que eram muito amigos desde a infância. Eles eram vizinhos, tinham suas fazendas muito próximas. Um dia, por causa de uma discussão, a amizade entre esses 2 irmãos acabou. Esta foi a primeira briga entre eles em 50 anos de convivência. Até então, eles sempre trabalhavam juntos nas plantações e cuidando das fazendas, e sempre ajudavam um ao outro em momentos difíceis. A briga começou por causa de um pequeno mal-entendido, o que pode acontecer de vez em quando com todo mundo. Mas a discussão foi crescendo até se tornar uma forte briga repleta de palavras de fúria e raiva, seguidas de semanas de silêncio e afastamento. Um dia, um dos irmãos estava em casa quando alguém bate na porta. Ao abri-la, depara-se com um senhor de idade um pouco avançada, de barba branca, segurando uma caixa de ferramenta. Sou carpinteiro e meu trabalho pode ser útil, disse ele. O senhor precisa de algum reparo na sua casa e na sua fazenda? Sim, disse o irmão. Eu tenho um trabalho para o senhor. Do outro lado do riacho tem uma fazenda que pertence a meu irmão mais novo. Até então, toda a área entre as nossas casas era muito verde, mas ele mudou o curso do riacho para criar um tipo de fronteira entre nós. Tenho certeza que ele fez isso porque tem raiva de mim, mas eu vou dar uma resposta a ele, disse o irmão mais velho. Você está vendo aquelas árvores perto do celeiro? Eu quero que o senhor faça uma cerca de 3 metros de altura com elas, pois eu nunca mais quero vê-lo para o resto da minha vida. O carpinteiro ouviu a história e pensou em silêncio por alguns minutos depois de ouvir a história e disse: Entendi, senhor. O fazendeiro então ajudou o carpinteiro a carregar as ferramentas e a madeira e depois disso partiu para a cidade para resolver alguns assuntos rotineiros. Ao voltar no fim da tarde, viu que o carpinteiro tinha terminado o serviço. Porém, ao se aproximar do riacho, ele ficou furioso. Seus olhos pareciam soltar faíscas de tanta raiva, e ele mal conseguia pronunciar uma palavra. No lugar onde deveria estar a cerca, agora havia uma ponte diferente, muito peculiar e especial. Parecia uma verdadeira obra de arte, com um belo corrimão delicadamente esculpido pelo carpinteiro. Nesse mesmo tempo, o irmão mais novo apareceu. Ele correu, cruzando a ponte, e abraçou o irmão mais velho, dizendo: Você é muito especial, meu irmão. Construir essa ponte depois de tudo que eu te fiz e disse a você. Ao ver os irmãos se abraçando, o carpinteiro silenciosamente recolheu suas ferramentas, colocou-as de volta na caixa e começou a caminhar. Um dos irmãos foi atrás dele e disse: Por favor, fique aqui por mais alguns dias. Precisamos consertar mais algumas coisas aqui. Então o carpinteiro disse: Eu gostaria muito de ficar, meus senhores, mas eu tenho mais pontes para construir e outros consertos para fazer em outros lugares. O significado dessa história é muito simples. Sempre deixamos a raiva e o ódio afastar pessoas amadas e queridas, e deixar o orgulho passar por cima do amor. Não deixe que isso aconteça. Aprenda a perdoar
e apreciar e amar verdadeiramente tudo que você tem. O passado não pode ser mudado, mas o futuro sim. Nenhuma briga ou discussão pode acabar com bons e verdadeiros sentimentos. Faça como o carpinteiro da história. Construa uma ponte quando tiver que construí-la e cruze-a com o coração aberto e um sorriso no rosto. Bom, gente, essa é a história da ponte, né? E falando aí também do valor do perdão. E dois irmãos que não se falavam há muito tempo, esse carpinteiro apareceu, né? E o irmão queria nunca mais ver o outro, e o carpinteiro percebeu a situação e construiu a ponte. Essa ponte os uniu novamente. Então, será que a gente está disposto a construir muitas pontes por aí? Ou até mesmo uma ponte que já está aí na tua cabeça? Alguma relação que você queira resgatar? Ou simplesmente liberar o perdão, não necessariamente ter que conviver com a pessoa, né? Eu vi que a Erika entrou aqui, a Rô, a Má. Ai, que bom que você gostou, Nádia, que bom. Né? Então, eu escolhi essa história um pouco para finalizar esse tema, né? Do quanto é importante liberar e descobrir o poder desse perdão. E tudo no seu tempo, tá? Isso eu falei na última live de respeitar e honrar o nosso próprio corpo. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu jeito de falar, de expor sentimentos. A gente precisa respeitar o nosso tempo e o tempo do outro também. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem entrou agora, eu vou deixar disponibilizado aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. E se tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade, viu? Uma última coisa, antes da gente encerrar aqui a live, eu vou ter o costume de fazer enquete, sim, pelo Instagram. Até é uma forma de interagir mais com vocês e saber um pouquinho como que vocês pensam sobre determinado assunto. Que bom, Larissa, que bom que você gostou, gratidão. E isso foi até a Su que me ensinou aqui a como ativar notificação de live, de post, porque assim, semanalmente eu tenho feito vários stories, post, né, as lives de terça-feira, então não é só para as lives. E como que a gente consegue ativar a notificação? Então assim, toda vez que a Gabi publicar alguma coisa, eu quero saber a hora que ela publica para eu poder ver, né? Então, depois a Suté fez um vídeo para mim que depois eu vou compartilhar nos stories para vocês, tá? Quando você entra no perfil, isso não só pro meu perfil, mas de qualquer pessoa. Quando você entra no meu perfil, do lado direito tem um desenho de um sininho, né? Quando a gente aperta esse sininho, clicando lá, você tem todas as opções de publicação que você consegue ativar. Então, toda vez que, por exemplo, eu publicar um history e você colocou a chavinha para ativar, já vai aparecer para você. Então, lá tem a opção de stories, vídeos, reels, que são aqueles vídeos curtos, e também incluir as lives. Então, toda vez que eu estiver online, né, fazendo live, ou toda vez que eu publicar alguma coisa, mas aí depois eu vou publicar para vocês nos stories o passo a passo, com um videozinho que a Su fez para mim. Tá bom? Bom, gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Gostaram? Bom, nossa maratona, né? Seja a sua melhor versão. Eu vou fazer essa maratona até o final de agosto. Então, se eu não me engano, são mais 3 lives, né? Dia 17, dia 24 e dia 31. Então tem mais 3 lives aí da nossa maratona Seja a Sua Melhor Versão. E fiquem ligados aí
que eu vou colocar, sempre publicar para vocês o tema das próximas lives, certo? Gratidão. E é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Se gostou da live, se achou que pode ajudar esse conteúdo, porque a minha intenção aqui com as lives é trazer vocês para perto de mim, com certeza, é passar informação, é a gente poder tirar dúvida, é a gente poder fazer reflexões. Então essa é a intenção, passar o conhecimento para vocês, né? Eu aprendo muito com vocês aqui também. Então essa é a intenção, tá? E fiquem ligados, né? Tanto aqui no meu Instagram como no meu canal do YouTube. Sempre compartilha quem vocês acharem que pode ajudar de alguma forma. Tá certo? Então tá bom, gente. Gratidão pela presença de todos. Uma ótima semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.